Gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Camila e hoje eu vou falar sobre um assunto importante e sério. Então já dá o seu like, já se inscreve aqui no canal. Um beijo. Every single day, I'm gonna make something great. Bem, então o tema que eu escolhi falar hoje foi sobre depressão. Porque é um tema que eu acho que ainda é um tabu, tá sendo muito falado, mas as pessoas, muita gente ainda tem uma visão errada sobre o que é. E muitas vezes as próprias pessoas têm preconceito com o que elas têm. Na verdade, a depressão é uma doença que ela pode ser causada por vários fatores. Pode ser causada por questões físicas, distúrbios hormonais, porque tudo no nosso corpo, nosso sentimento de tristeza, de alegria, é provocado por hormônios. Então, se uma pessoa tiver com algum problema na produção de um hormônio, ou no carregamento, ou na hora da recepção, alguma coisa, se ela tiver com algum problema, ela vai ter um distúrbio hormonal e isso pode acarretar vários problemas, e um deles também é a depressão. Outro, né, lógico, eu não sou médica, não tenho base para falar, mas são inúmeros. Outra coisa muito recorrente são questões que a pessoa vive na vida dela, traumas, perdas, coisas ruins que aconteceram, coisas que a pessoa não soube lidar. E a gente tem que entender que o nosso corpo e a nossa mente é um só. Então, se a minha mente estiver mal, o meu corpo também vai adoecer, vai refletir no meu corpo. Então, isso é muito importante que também seja entendido. E eu acho que o principal problema das pessoas é o preconceito que elas têm, e muitas vezes com elas mesmas, de não reconhecer o que tem, de ter vergonha de falar, de todo mundo julgar, e é uma coisa que a sociedade precisa mudar e precisa ver de uma forma diferente. Eu vou falar na minha visão, eu não estou aqui pregando uma religião nem dizendo nada, só vou falar assim sobre o meu ver. Eu sou cristã, eu acredito em Jesus, e eu queria falar isso também principalmente para os cristãos, porque eu estou vendo muito caso de cristãos que estão se matando, se suicidando, pessoas que todo mundo pensa, né? Nossa, né, que as pessoas pregam que Cristo é vida, Cristo é alegria, por que essas pessoas estão se matando? Talvez porque, né, como eu falei, tem vários sintomas, mas muitas vezes é porque a pessoa não procura ajuda. E por que as pessoas não procuram ajuda? Porque é exatamente isso. A religião prega como se você tem Jesus, você é obrigado a ser feliz, você tem que ser feliz. E as pessoas muitas vezes sentem sentimentos ruins, mas elas não querem reconhecer, porque elas acham que elas vão estar sendo ingratas, que elas não vão estar sendo cristãs de verdade. Elas têm sentimentos e elas não procuram ajuda porque elas se sentem culpadas. Bom, peguei minha Bíblia aqui, eu vou ler um texto. Essa versão é um pouquinho mais antiga. Tem versões mais novas, mas eu acho que a versão mais nova ela perdeu um pouco. Algumas coisas perderam um pouco o sentido. Então eu vou ler aqui Mateus 26, capítulo. Mateus 26, versículo 36, que fala sobre Jesus no Getsemane. Então Jesus chegou e com eles a um lugar chamado Getsemane, e os discípulos e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levantando consigo levou Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que era João e Tiago. Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. O versículo que eu queria chamar mais atenção que eu li aqui é exatamente esse. Jesus, ele é Deus, gente, é Jesus. E ele teve um momento que a alma dele se encheu de tristeza. E se Deus, se Jesus, que é Filho de Deus, que estava na terra, que hoje está lá no céu glorificado, se ele sentiu uma tristeza profunda, ele disse: minha alma está triste até a morte. Você consegue imaginar uma tristeza dessa? É como se a pessoa estivesse, o emocional dela estivesse morto, todo acabado. Você já imaginou o tamanho da tristeza que Jesus sentiu?
E eu fico impressionada como as pessoas, principalmente não só cristãos, mas pessoas comuns, as pessoas não querem admitir que são fracas, que são frágeis. O ser humano, ele é fraco, ele é frágil, ele precisa de ajuda. E o que eu acho mais lindo aqui em Jesus é que ele não nega a sua natureza humana, ele assume: eu não estou bem, eu estou triste, eu preciso de ajuda. E o que ele faz? Ele leva os amigos mais íntimos para estar com ele, orando com ele, para ajudar ele nesse momento. E eu vejo isso como um exemplo. Jesus tinha 12 discípulos, mas ele só levou 3 com ele. Com certeza eram os 3 que ele mais confiava, com que ele tinha mais liberdade de abrir o seu coração. Da mesma forma, você tem vários amigos, mas você sabe em quem você pode confiar para contar as suas coisas. Quem vai te ajudar, quem não vai te ajudar, quem vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Então, dessa forma, eu vejo isso como um exemplo. Primeiro, a gente precisa reconhecer que a gente não é super-humano, não é super-homem, não é Mulher Maravilha. A gente é um ser humano que, sim, a gente pode fazer muita coisa, mas a gente também tem que reconhecer que a gente é frágil e que a gente muitas vezes precisa de ajuda. O ser humano é orgulhoso e a principal, e muitos problemas, acho, poderiam ser evitados pelo orgulho. Eu vou ler outro trecho também, aqui em Lucas 22, versículo... Só um momento. 44. E posto em agonia, é o mesmo texto, Jesus no Getsemane, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Olha, você já conseguiu imaginar o tamanho da aflição de Jesus? O suor dele virou sangue, ele começou a suar gotas de sangue. Você imagina o tamanho da aflição que ele estava sentindo para isso acontecer. Era uma coisa grande, era uma coisa terrível. E Jesus permitiu sentir a tristeza. Lógico que ele disse: Deus, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele assumiu a sua humanidade. Então a gente tem que entender que nós não somos super-homens, nós somos pessoas frágeis, dependentes de Deus, e precisa de auxílio. Então, se você está doente, se você está se sentindo triste, se você viu esse vídeo, se você entrou aqui, pesquisou aqui, saiba que já é um passo, já é alguma coisa que já está tentando entender melhor, buscar uma ajuda. Então não tenha vergonha de ir em psicólogo. Se você tem as suas crenças, vai no psicólogo, talvez tenha as mesmas crenças que você. Tem psicólogo de todo tipo. A ciência, eu tenho um amigo que uma vez me perguntou se eu achava que era errado um cristão ir no psicólogo, e eu fiquei impressionada por ele me perguntar isso. Sabe, por que vai ser errado você ir no médico pedir uma ajuda? Sabe, o que tem de errado nisso? Por que isso é uma dúvida? Não era pra ser uma dúvida, era pra ser uma coisa normal. Se um homem sabe descobrir tudo sobre a mente, foi porque Deus permitiu. Então, se Deus permitiu que o homem tivesse essa capacidade, que ele pudesse estudar e descobrir essas coisas, é para ser usado para o bem. Então, se você precisa de ajuda, busque ajuda. Busque ajuda se você é cristão, busque ajuda na sua fé, busque ajuda na ciência. Tudo é permissão de Deus nesse mundo. Então, busque sempre com pensamentos positivos, busque lutar contra isso. Porque, lógico, a depressão não começa assim. Do nada você vai entrando em um estado depressivo, e quando vê, você já tá numa depressão. E se você tem uma depressão, você precisa buscar um médico, você precisa tratar. Se você está em estado depressivo, também, mas já é mais fácil de você sair, de você mesmo lutar, buscar e tentar resolver, e tentar fazer algumas coisas. Então é bem isso que eu queria falar para vocês mesmo, mais sobre conscientizar, mais as pessoas entenderem que nós somos humanos, nós somos fracos, nós não somos super-heróis, e não tem nada de errado em buscar ajuda, não tem nada de errado em dizer que eu preciso de ajuda, não tem nada de errado. E é muito triste ver que as pessoas falam mal e taxam, não é uma coisa muito sem noção acreditar que isso pode ser taxado como uma coisa ruim. Então você não tenha vergonha de estar sentindo o que você está sentindo. E também, gente, não é qualquer tristeza que vai ser uma depressão, né?
Jesus ele não estava com depressão, tá, gente? Ele estava num estado deprimido, ele começou a ficar, ele sentiu uma tristeza, e quando a gente tem uma tristeza, tem coisas que são normais, você tem que saber diferenciar quando é normal e quando não é. Se você sofreu um trauma, você perdeu um parente, você sofreu algum tipo de violência, aconteceu alguma coisa na sua família, você perdeu sua empresa, faliu, não sei. Você tem todo o direito de estar triste, e você vai estar triste por um tempo. O problema é quando isso desencadeia um longo período e não passa, quando isso se torna rotineiro, quando isso está durando mais do que devia. Então você precisa procurar ajuda. Então a gente tem que saber também que depressão é uma doença séria. A gente tá um pouquinho triste, tô com depressão, não. Depressão é uma doença séria. Então você pode estar no estado depressivo, mas depressão já é uma coisa crônica, já é uma tristeza crônica de longo prazo, com vários sintomas e consequências. Então, se você está depressivo, se você está em estado depressivo de tristeza, saiba que na vida vai ter um momento de ficar feliz e um momento de chorar. Mas quando isso se torna cotidiano e passa do normal, por favor, procure ajuda, porque uma das coisas que eu mais fico triste, uma das coisas que mais me dói em ver, é quando uma pessoa violenta a si mesma, tipo uma pessoa que, em vez de cuidar dela, ela mesma se machuca. Então não faça isso com você, tá bom? Então era isso que eu queria falar, eu fiquei pensando nisso e resolvi falar. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Dá o like, se inscreve.